Ok. Pedes alguém para fazer a oração? Sim, peço-te a ti. Está bem. Pode ser? Pode ser. Vamos orar então. Vamos lá. Senhor nosso, és o nosso bom Pai, queremos te agradecer, Senhor, por o maravilhoso dia de sábado que nos deste ontem, pelo bom tempo também, bom Pai, e por nos teres despertado para mais um dia de vida, Senhor. Agora te pedimos, Senhor, a tua bênção sobre esta formação, que me ajudes a compreender a tua vontade e a conseguir transmitir com clareza, Senhor, as informações que os irmãos necessitam de aprender, Pai. Guarda-nos ao longo deste dia, protege-nos de qualquer acidente, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ora bem, bom dia então a todos, àqueles que entretanto foram entrando e que eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Portanto, à semelhança do que foi as outras aulas, vamos ter uma parte mais teórica e depois uma mais prática. Na parte prática, vamos aprender a capar os tomates e a fazer a tutoragem, portanto, ou seja, o sistema para eles se segurarem. Que são duas coisas importantes na cultura do tomate, que é uma cultura que, enfim, toda a gente gosta de fazer e que é relativamente simples. Na parte teórica, eu gostava de relembrar um bocadinho tudo aquilo que nós já falámos até hoje. Portanto, nós começamos, a primeira aula da apresentação, falei-vos um bocadinho da vida do solo, portanto, hoje vou pegar nesse assunto um pouco mais aprofundado. Depois vimos a questão dos sistemas de compostagem, e hoje, portanto, vamos ver, portanto, a parte da tutoragem, enfim, diversos sistemas que nós podemos adotar. Eu vou então tentar partilhar com vocês. Ontem fizemos um testezinho com a Sara. Queres que eu partilhe, Miguel? Assim, ativa-me aí. Podes-me ativar como para eu poder partilhar? Ok. Diz o que é que ias dizer? Autoriza-me a mim a partilhar a tela, pode ser? Se conseguirmos. Ah, está bem, espera aí então. Então deixa-me interromper. Eu depois acabei por conseguir. Olha, então tenta agora. Ok, documento. Ok. Pronto, como eu vos tinha falado um pouco na primeira aula, para aqueles que assistiram, é muito importante vocês ficarem com esta noção de tudo aquilo que acontece no solo, da microbiologia do solo. Ok? Vocês me ouvir bem, não estão? Estamos, Miguel. Ok. Portanto, porque na agricultura biológica esta noção daquilo que acontece no solo é muito importante, porque na agricultura tradicional eles não lhes importa muito o que se passa lá embaixo. Eles, portanto, tentam dar os nutrientes para fazer a planta crescer e produzir. Nós na agricultura biológica, uma vez que não podemos usar ou que não queremos usar os adubos, nós temos que compreender muito bem como é que Deus fez tudo isto e como é que tudo isto funciona para podermos, digamos assim, respeitar a criação e tentarmos ser cobreiros e cooperadores com, portanto, o plano de Deus. Portanto, quando nós colocamos uma semente no solo, a semente ela vai começar a hidratar, portanto, absorvendo por capilaridade a umidade que está à sua volta, e ela começa, portanto, a germinar, portanto, começa a sair o germen, não é? Que depois acaba por
dependendo das sementes, dividir-se com uma parte para cima que vai dar as folhas e uma parte para baixo que dá as raízes. Noutros casos, primeiro sai a raiz, como é aqui temos o caso do feijão, primeiro sai a raiz, o que vai dar a raiz, e depois toda a parte, digamos assim, da semente sai da terra e começa a produzir a parte da folha. Mas quando realmente a semente começa a hidratar, através de um mecanismo que, enfim, que não vale a pena nós aqui falarmos, ela vai atrair, portanto, as bactérias que lhe são favoráveis, benéficas, e vai repelir as que lhe são maléficas. E à medida, portanto, que este sistema radicular se começa a desenvolver, vocês fiquem a ideia de uma luva, não é? Em que, portanto, toda a parte deste sistema de raízes vai ficar coberto com uma camada de bactérias benéficas. Através dessas bactérias benéficas que a planta vai conseguir assimilar certos elementos que são importantes para a sua estrutura e a sua saúde. Portanto, nós vemos aqui um pouco um esquema de como isto funciona, não é? Portanto, nós temos aqui as bactérias benéficas que estão a verde, as patogénicas que estão a vermelho, e, portanto, a planta tenta atrair as que são benéficas e repelir as que são patogénicas. Portanto, e depois cria-se aqui todo um sistema que lhe dá, portanto, e cria algum equilíbrio em todo este sistema radicular, portanto, todo este sistema de raízes que se passa debaixo da terra e que nós não vemos. Estudos mais recentes até, portanto, estão a estudar muito este assunto, e parece que as plantas têm alguma forma de comunicação entre elas através de todo esse sistema de raízes que acontece, portanto, que acontece lá embaixo. Ora bem, relativamente à questão da água, portanto, como vocês sabem, as plantas precisam de água, por isso é que nós as regamos. Nós temos aqui neste esquema uma radícula cortada. Oh, Miguel, Diz. Miguel, olha, será que se inclinares o telemóvel na horizontal ficará maior a imagem? Talvez. Vê lá assim. Perfeito, perfeito. Está melhor assim? Tá. Sim. Obrigada. Ok, muito bem. Portanto, nós vemos aqui um corte, neste esquema, o corte portanto, de uma raiz, portanto, de uma das partes, daquelas partes fininhas do sistema de raiz, e, portanto, essas mais fininhas de todas ainda têm uns pelinhos, e, portanto, é através desses pelinhos que a planta vai beber. Portanto, nós temos aqui todo o sistema, portanto, em corte, e é através das células, portanto, que a água vão passar até ao centro, onde tem as fibras que levam, portanto, a água pela planta acima. Ora, o que acontece na agricultura tradicional é que eles inventaram os adubos, os fertilizantes, vulgarmente conhecidos por NPK, porque eles são constituídos pelo nitrogênio, pelo fósforo e pelo potássio, e esses adubos são hidrossolúveis, ou seja, eles dissolvem-se na água. Então o que é que acontece? Neste sistema, inventado pelo homem, a planta vai receber os nutrientes pelo seu sistema de beber, ou seja, através da água, enquanto que no sistema que Deus criou, a parte dos nutrientes era transmitida, portanto, às raízes através destes micro-organismos, ou seja, através deste sistema de bactérias.
Bom, poderemos dizer que então o homem conseguiu um sistema mais eficaz. Bom, na realidade, nós vamos ver que isso não foi bem assim, porque aquilo que Deus faz, realmente Ele faz perfeito, e aquilo que normalmente o homem faz é sempre muito imperfeito, porque o homem não consegue compreender todas as coisas e a forma como Deus trabalha. E depois, porque os homens geralmente quando criam alguma coisa é com interesses financeiros. E portanto eles tentam criar um sistema em que as pessoas sejam dependentes de lhes comprar portanto a sua mercadoria. Toda a gente já viu isto. Sim, sim. Portanto, isto é uma folha de couve e tem ali uns buraquinhos. Vocês já uma vez pensaram porque é que isto acontece? Já agora, quem é que fez estes buraquinhos são as lagartas. Ok? Aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de pragas. Neste caso, portanto, é uma lagarta específica que ataca as couves. Ora, nesta imagem nós vemos, portanto, nesta folha que está a ser segura por esta mão, nós vemos 1, 2, 3, 4, 5 buracos. Provavelmente todos eles pela mesma lagarta. Ora, se vocês imaginarem o tamanho desta lagarta, não vos despertou alguma vez a curiosidade de saber porque é que a lagarta não comia tudo a eito? Já pensaram nisso? Isto era a mesma coisa, se nós trouxermos isto para a nossa escala humana, era a mesma coisa que eu ter aqui à minha frente uma mesa cheia de comida e eu vou mordiscar aqui alguma coisa que está aqui nesta mesa e depois eu vou andar 500 metros, vou ter que caminhar 500 metros para encontrar outra mesa onde eu, portanto, vou mordiscar mais uma vez e depois vou-me deslocar mais 500 metros. Ora, se o objetivo de uma lagarta é comer o máximo possível para poder crescer e depois tornar-se uma borboleta, porque não faria muito mais sentido que o animal poupasse essa energia e comesse tudo seguido? Ora bem, se isto a nós nos desperta, enfim, e nos põe questões, as pessoas que fazem investigação na área agrícola também puseram essa questão. E no slide seguinte nós temos uma situação que com certeza também vocês já devem ter encontrado, que é uma folha de couve. Esta foi foi a primeira foto que eu encontrei, mais ou menos para ilustrar aquilo que eu queria. Nós conseguimos ver que há alguns talos, ou seja, algumas folhas, em que só ficou, digamos assim, a parte mais dura, que dá estrutura à planta. Portanto, toda a parte da folha, digamos assim, foi comida. De qualquer forma, nós aqui realmente temos um ataque severo. Ora, vocês poderão dizer, aqui tem muitas lagartas. É possível que tenha mais lagartas, mas a realidade é que muitas vezes nós vamos encontrar na mesma horta, no mesmo local, numas couves que estão relativamente próximas umas das outras, nós vamos encontrar umas que estão totalmente comidas e outras que só têm aqueles buraquinhos. Então, porquê esta diferença? Porque é que em alguns pés ou em algumas folhas nós temos só uns buraquinhos e noutros nós temos a folha toda comida? Ora bem, os cientistas então decidiram investigar e realmente ver qual era a diferença entre a parte que a lagarta comia e aquela que, portanto, ela não comia. E eles realmente não encontraram nenhuma diferença muito significativa. No entanto, alguma diferença havia. E essa diferença era que a parte portanto, a lagarta comia
tinha alguma deficiência em certos minerais. Nós vemos aqui nesta tabela, portanto, vemos os macroelementos, vemos os elementos orgânicos e vemos os microelementos. Portanto, a parte do adubo, nós vamos encontrar na primeira tabela, portanto, nós vamos ver o NPK, não é? O azoto, o fósforo e o potássio, que é o constituinte dos adubos. E é aquilo que, quando se faz uma fertilização com adubos químicos, são os elementos estruturais que vão dar estrutura à planta. No entanto, neste sistema de agricultura, a planta vai ficar carenciada. Porquê? Porque estes adubos, como são químicos, eles vão perturbar todo este sistema de micróbios que existem no solo. E, portanto, a planta vai crescer, mas não vai ter o tempo de que estes micro-organismos façam o seu trabalho, de introduzir estes elementos, estes microelementos. Nós temos aqui, portanto, alguns exemplos, como é o caso do manganês, do zinco, do ferro, do boro, do cobre, do molibdeno, do cloro, mas ainda há mais. Nós temos, por exemplo, portanto, a prata, o ouro, que são, obviamente, minerais que existem em quantidades ínfimas, mas que são, portanto, importantes para a planta. Portanto, temos aqui mais, portanto, numa tabela periódica mais simplificada, nós vamos encontrar novamente esta noção, portanto, dos macroelementos e dos, podemos chamar microelementos, mas foram chamados, portanto, os oligoelementos, que são realmente, de uma maneira geral, são minerais que existem em quantidades muito pequeninas no solo e nos seres vivos. Enfim, no início não se deu muita importância a estes elementos, porque precisamente não se sabia para que é que eles serviam. E como eles existiam em quantidades tão ínfimas, foram, portanto, desprezados. Ora, à medida que a ciência se vai desenvolvendo, hoje sabe-se da sua importância. E até, por exemplo, há uma técnica, uma terapia, que é a oligoterapia, ou seja, é uma terapia através da suplementação com oligoelementos. Esta terapia tornou-se necessária, porquê? Porque as plantas têm carência desses oligoelementos. Para que é que esses oligoelementos servem? Eles, na realidade, eles funcionam como catalisadores, ou seja, a sua presença é necessária para que uma reação química aconteça, mas eles não se gastam nessa reação. Ou seja, pronto, não sei quais são as vossas noções de química, mas pronto, no liceu nós estudamos, portanto, isto. Ou seja, que numa reação química nós temos elementos que são transformados porque houve uma mistura entre eles, portanto, e o resultado inicial é diferente do resultado final. Houve uma transformação de certos elementos noutros elementos. Mas os catalisadores, na realidade, eles vão emprestar, portanto, os seus eletrões, mas no final vão recuperá-los. Ou seja, no resultado final da reação nós vamos encontrar a mesma quantidade de catalisador que tínhamos no início, mas a sua presença é fundamental. Por isso estes elementos, na realidade, nós não precisamos de ter muita quantidade no nosso organismo, mas para que as reações químicas aconteçam, nós temos que ter a sua presença. O mesmo acontece nas plantas, portanto, as plantas têm também a necessidade de ter a presença de estes oligoelementos. Então, voltando novamente aqui à imagem da praga, portanto, destes buraquinhos, nós temos que olhar para as pragas com uma visão diferente. Nós, quando olhamos para esta folha, o que é que nós poderíamos dizer? Se vocês perceberam aquilo que eu estou a tentar transmitir, esta folha encontra-se limpa daquilo que nos seria prejudicial.
provavelmente o metabolismo das lagartas, estes micronutrientes são-lhe, portanto, nocivos. Então o resultado, ela só vai comer onde não houver estes micronutrientes. Ou seja, a praga, Deus provavelmente, quando criou as plantas, sabendo que iria haver, o homem viria a pecar e que iria haver uma degradação da natureza, Deus sabia que iria haver, portanto, que as plantas iriam passar a sofrer stresses, carências, e então ele, de certa forma, criou todo este sistema em harmonia para que o homem não comesse aquilo que lhe era prejudicial. Ou seja, porque é que isto é importante na agricultura? Porque se nós percebermos este mecanismo, nós vamos cuidar do solo e da saúde do solo. Vamos ter preocupação com não só os micro-organismos, mas como também ter um solo o mais rico possível. Porquê? Porque ao fazer isso, nós vamos necessitar muito menos de pesticidas. Portanto, esta situação só acontece quando o agricultor não respeitou, portanto, este plano que Deus instituiu. E provavelmente quando nós encontramos na mesma horta uma planta que está assim, nós devemos procurar na sua raiz a causa deste problema. E nós vamos encontrar, provavelmente, portanto, ao escavar um pouco na raiz, nós vamos, é muito provável, mesmo sem fazer análises nem nada, que nós possamos encontrar a causa. Eu lembro, por exemplo, de uma altura, um amigo que tinha uma horta e nessa horta ele plantou em linhas paralelas. E, portanto, ele reparou que ele tinha ataques deste tipo na primeira planta da primeira linha, na segunda planta da segunda linha, na terceira planta da terceira linha e por aí adiante. Ou seja, ele reparou que realmente a zona, portanto, as atacadas, faziam uma linha reta, perpendicular à sua horta. Aliás, não era perpendicular, era oblíqua à sua horta. E ele tentou lembrar-se e encontrar uma explicação para isso. Então ele lembrou-se que quando ele ia despejar, ou seja, numa daquelas pontas desta linha oblíqua, era onde ele despejava os restos. Ou seja, ele passava ali com o carrinho de mão para despejar, portanto, os restos e fazer ali, de certa forma, o composto. Então o que é que acontece? A terra naquela zona estava muito compactada. E nós já vimos, portanto, a importância da terra não estar compactada para que haja uma boa oxigenação, porque estas bactérias, elas necessitam de oxigênio, elas são aeróbicas, e, portanto, nós temos que, portanto, preservar e cuidar de toda esta vida que acontece debaixo do solo. E, portanto, a compactação, por isso é que é importante nós arranjarmos sistemas de cultivos onde não estejamos a pisar a zona onde que nós vamos cultivar. Um dos grandes problemas do uso de tratores é que são máquinas pesadas que vão calcar a terra. E, portanto, a terra fica muito dura. E todo o sistema, por exemplo, um dos piores inimigos da agricultura biológica é a frese. A frese, alguns de vocês, se calhar, a maioria sabe o que é, mas para quem não sabe, portanto, é uma alfaia que é ligada atrás do trator e tem umas facas que giram a grande velocidade. E aquilo, a terra fica toda, realmente, toda estraçalhada. Ela realmente fica até fofinha, mas portanto, aqueles seres maiores, como é o caso das minhocas, a maior parte deles são destruídos. E o que é que acontece? É que o trator, depois portanto, a frese vai fazer esse trabalho superficial, mas por onde passou as rodas do trator, em profundidade, aquela terra ficou muito calcada.
e depois ainda por cima, normalmente, ainda se vai passar com o trator depois da terra fresada para abrir regos, e aquilo na verdade fica realmente, portanto, um solo destruído, destruturado e compactado. E portanto, o que é que acontece? Má prática no manuseio da terra e pelo uso dos adubos químicos, portanto, repetindo, os adubos químicos só fornecem à planta o NPK, ou seja, eles vão fazer com que a planta cresça muito rapidamente, muito mais rapidamente do que na agricultura biológica, só que a planta não vai ter tempo de os oligoelementos. E então, o que é que vai acontecer? É que essa planta vai ficar... Eu vou retirar. Estão a ouvir? Oh, Miguel, deixámos de ter ouvido por algum motivo que eu não sei que tinha o som ativado. Ok, e agora estão a ouvir? Agora sim. Ora bem, eu agora estava a tentar tirar isto. Ó Sara, corta aí o som pessoal. Olha, esperem um bocadinho, porque estou a tentar descobrir quem é que tem o som ligado. José Vasco. Ok. Estão a ouvir agora, não estão? Oh, Miguel, é assim, o tempo da reunião já está a terminar. Por isso, de caminho termina e eu volto a pôr o ID, está bem? Depois no grupo. Ok. Tá, pronto, podes Está continuar. bom, entretanto, nós agora iríamos para a parte prática, por isso, se calhar vamos só deixar uma parte para dúvidas sobre esta parte aqui mais teórica. Termina o tempo. Pronto, quem tiver dúvidas... 7 minutos, Miguel. Ainda temos 7 minutos, ok? Então vamos deixar estes 7 minutos para as dúvidas. Portanto, vamos tentar como da outra vez, portanto, que as pessoas ponham as dúvidas, portanto, ativando os microfones. Acho curioso aqui em relação a uma situação que quanto mais saudável tiver a planta, mais ela resiste às doenças. No caso, portanto, a situação de ser devorada pelas lagartas e o facto de ela produzir substâncias que atuam, no fundo, como verdadeiros inseticidas naturais. Que é um caso, por exemplo, do Windol 3 Carpinol, que é um inseticida que a planta produz quando está saudável e que funciona como anticancerígeno, portanto, para os humanos. É muito curioso isso. Muito bem. E, portanto, quanto mais realmente elas tiverem, ou seja, aquilo que nós vemos com pragas, de uma maneira geral, os seres animais, eles só se reproduzem, ou seja, a sua velocidade de reprodução está diretamente ligada com a quantidade de comida disponível. Portanto, se um animal, neste caso um insecto, tiver pouca comida disponível, ele vai se reproduzir pouco. E portanto não vai ser considerado uma praga, porque pronto, quando nós temos um pé de couve e que tem um ou outro buraquinho, ninguém se importa muito com isso. Embora pronto, no mercado as pessoas não gostam. Mas o agricultor sabe perfeitamente que aquilo não representa qualquer problema. Portanto, realmente as pragas, nós vamos encontrar um ataque de pragas quando as nossas plantas estão doentes. Portanto, quanto mais nós cuidarmos
do solo, menos pragas nós vamos ter. A França é um dos países que mais estudou a parte da agricultura e eles fizeram estudos com inseticidas e há uma resistência incrível dos organismos, portanto destes pequenos animais, estes insectos, que quanto maiores são as concentrações e a frequência com que os inseticidas são aplicados, eles conseguem fazer coisas fantásticas, eles conseguem o seu período de incubação de várias semanas, portanto o ciclo normal dos insectos é um ciclo anual, ou seja, os insectos adultos têm ovos, os ovos são debaixo de pedras, enterrados, e o que acontece é que com o frio do inverno a maior parte desses ovos são destruídos, mas há alguns que resistem. E esses vão eclodir e vão dar, portanto, uma nova geração que vai vir no ano seguinte. E é essa geração que vai, digamos assim, fazer esta limpeza, retirar, portanto, a parte dos vegetais que têm carências em micronutrientes. O que é que acontece? Uma vez que nós, seres humanos, nós desequilibramos este sistema, há muita comida, e então os insectos conseguiram, em vez de ter um ciclo anual, nós conseguimos ter uma segunda geração no fim da primavera, portanto, isto no início da primavera teríamos a eclosão dos ovos do ano passado, e nós vamos ter uma segunda geração ainda no fim da primavera e muitas vezes uma terceira geração. Isto é totalmente anormal. Isto só acontece devido à ação do ser humano. E depois eles ainda conseguem fazer uma coisa extraordinária, é que quanto mais o homem tenta destruí-los, eles conseguem, normalmente nós temos 50% na postura, 50% de ovos machos e 50% de ovos fêmeas. Quanto mais agressão houver sobre o sistema, não se sabe como, mas os insectos conseguem produzir mais ovos fêmeas do que ovos machos, até um máximo de 95% de ovos fêmeas para 5% de ovos machos. Por forma a que a capacidade de resistência e de reprodução do animal seja o máximo possível. Portanto, nós vamos ter, sobretudo, fêmeas, com alguns machos para poder reproduzir para poder inseminar, portanto, essas fêmeas. Portanto, isto, o que é que acontece? É que quanto mais a agricultura do homem for desequilibrada, mais vai haver necessidade de tratar com inseticidas então, claro que para quem produz os adubos, que normalmente, portanto, são laboratórios, são grandes empresas, são multinacionais, que também produzem o quê? Os pesticidas. Um minuto, Miguel, um minuto. Ok. Portanto, com isto tudo, o que é que acontece? Eles vendem-nos o adubo e depois eles sabem que nós vamos precisar de lhes comprar os pesticidas. Isto foi o grande engano que aconteceu com os nossos avós, não é? Porque os adubos já foram introduzidos, enfim, há mais de 100 anos. Ou seja, os nossos avós foram enganados porque eles começaram a ver realmente mais abundantes, mas depois veio a fatura e a fatura foi que vieram as pragas. E até aí as pragas não representavam um problema muito significativo e passou portanto, e cada vez mais, portanto, a haver a necessidade de usar pesticidas. Portanto, na agricultura biológica, quanto mais nós nos preocuparmos com a saúde do solo, com a saúde das nossas plantas, menos nós vamos ter problemas com ataques de pragas. Obviamente que, por exemplo, este ano é um ano mau, não só porque está a chover muito, mas também porque não fez frio o suficiente. Pronto, então eu vou propor que deixemos as dúvidas depois para o fim, que agora, portanto, a Raquel vai-me segurar o telemóvel para dar estas explicações e depois assim ela fica despachada e deixamos as dúvidas, portanto, para o fim.
Portanto, a nível da tutoragem, portanto, é um sistema ou uma estrutura que nós criamos para segurar alguns vegetais. Portanto, nem todos precisam. Eu, por exemplo, aqui à minha frente tenho alhos que não precisam de tutoragem, as cebolas não precisam, as couves não precisam, as cenouras não precisam, mas algumas plantas, sobretudo aquelas plantas que crescem, como é o caso do pepino, como é o caso do tomate, mesmo certas plantas que não têm um crescimento muito grande, mas que ainda é significativo e normalmente vão tender a cair com o peso dos frutos, como é o caso da berinjela, do pimento, também precisam de ser, portanto, tutoriadas, ou seja, de lhes darmos uma estrutura para elas se segurarem. Portanto, eu vou começar pelos pepinos. O pepino é uma planta que tem um grande crescimento. Normalmente ele fica pelo chão, depois o fruto, ao estar em contacto com o chão, tem tendência a apodrecer, e então eu costumo fazer desta forma. Portanto, eu criei aqui uma estrutura, vou ter que me afastar um bocadinho para vocês verem, ok? Portanto, nós temos aqui a nossa cama elevada e tenho aqui, de um lado tenho alhos, portanto nesta parte eu misturei pela primeira vez os alhos com os pepinos, uma vez que a minha intenção era que os pepinos crescessem para cima e os alhos, portanto, ficassem por baixo. Portanto, usei aqui um sistema de paus, não é? Nós temos aqui este pilar que fica na vertical, este que fica oblíquo, onde eu tenho ali, portanto, os pés de pepino, depois para fazê-los crescer através desta estrutura. Portanto, houve a necessidade de fazer um travamento. Portanto, isto é uma estrutura que está bastante bem preso, não abana. E agora vamos ver, portanto, eu já pus aqui uma primeira travessa, ok? Portanto, com um parafuso. O parafuso para os amadores é muito prático porque, pronto, não damos com o martelo nos dedos. E depois podemos tirar e pôr, e portanto e reaproveitar os nossos parafusos. Portanto, quer segurar? Nós poderíamos fazer, eu estou a fazer com madeira, podia-se experimentar com canas, por exemplo, há muito quem use canas, isso depende um bocadinho do material que nós temos à mão. Estas madeiras, como me dão, portanto, elas são recicladas, portanto, eu uso isto porque não tenho qualquer custo com elas. Portanto, vamos então, é mais fácil nós introduzirmos, começarmos a pôr o parafuso no chão, e agora outra ponta. Vou fazer mais um. Ok. E agora eu vou pegar então na minha planta. E vou, portanto, depois, agora não tenho aqui com que atar. Eu vou pôr mais, né? Vou pôr até lá acima. Não vou fazer isso agora porque vai ser chato para vocês. Se fosse numa gravação poderia ser, mas assim como estamos ao vivo, portanto, a planta vai crescer por aqui acima e depois os frutos vão ficar pendurados pelo lado de dentro e não vão andar pelo chão.
Portanto, eu teria que atar aqui com um fio, que depois, portanto, a própria planta, o pepino tem estas radículas, não sei bem o nome disto, já serve para precisamente ajudar a planta a segurar. Depois, relativamente aos tomates, os tomates há várias formas de o fazer, portanto, nós poderíamos chegar aqui por um pau, normalmente as pessoas põem isso, um pau normalmente de 1,5 m, e vão atar. O que acontece? O tomate é uma planta que gosta de crescer para cima também, é quase uma trepadeira. Então, nós quanto mais alto for a estrutura que nós vamos dar aos tomateiros para crescerem, mais eles vão crescer e produzir. O que é que acontece? Se eu colocar um tutor, portanto um pau de grandes dimensões, eu vou ter alguma dificuldade em segurá-lo. Mas consegue-se. Podia ser com um sistema, por exemplo, não sei se vocês veem lá o fundo no feijão, portanto eu tenho uns paus e o feijão está a crescer, portanto, pelos paus acima. O que acontece é que o tomate é uma planta que é bastante sensível e nós devemos tocar-lhe o mínimo possível. E já agora fica-vos esta informação que também é importante, é que devemos sempre, a situação, por exemplo, de capar os tomates ou de os atar, deve ser sempre feito na hora do maior calor, quando há o mínimo de umidade possível. Isto porquê? Porque nós vamos ferir a planta e se estivermos com tempo úmido, mais facilmente os fungos vão entrar para dentro do sistema da planta. A planta tem alguma proteção no exterior, mas por dentro ela não tem grande proteção. Portanto, isto deve ser sempre feito na hora do calor. Portanto, ainda é um bocadinho cedo para isso, por isso nós vamos só exemplificar também numa ou duas plantas, mas, portanto, deve ser sempre feito na hora do calor. Ora bem, normalmente em estufa, nós temos estruturas existentes por cima, portanto, é muito fácil fazer a tutoragem do tomate em estufa. O que é que os profissionais usam? Os profissionais normalmente usam um fio, portanto, eles prendem lá em cima na estrutura, eles prendem o fio e o fio vai ficar solto e vão atá-lo ao pé do tomateiro. E depois vou usar aqui o exemplo desta planta, eles vão, digamos assim, andando com a planta à volta do fio. Eu não gosto desse sistema, porquê? Porque à medida em que nós vamos torcendo a planta à volta do fio, isso começa a esticar o fio. E o fio começa a fazer muita pressão contra, portanto, o pé do nosso tomateiro. Então, isto não fui eu que inventei, eu vi este sistema, todos nós já vimos à venda no Lidl, penso eu, e nas lojas, uns tubinhos que têm esta forma helicoidal, que faz com que com que seja muito fácil a nossa planta, digamos assim, adotar uma estrutura dentro deste sistema. O que acontece? Isso é uma solução que é cara, serve para quem tem 2 ou 3 ou meia dúzia ou uma dúzia até de pés de tomateiros, mas essas peças são bastante caras. Então eu vi um amigo no grupo da agricultura biológica do Facebook que tinha este sistema, e este sistema eu vou-vos ensinar como é que se faz. Isto é com um arame bastante grosso, o mais grosso que vocês conseguirem arranjar, arame zincado, destes que se usa para segurar as videiras, mas o que seja o mais grosso possível. Isto tem uns números, normalmente quanto mais baixo é o número, mais grosso é o arame. Não vos posso dizer exatamente qual foi o número, mas portanto um arame seja grosso, mas que ainda assim se consiga trabalhar. E nós vamos enrolar o nosso arame, e se vocês virem, isto vai criar um túnel e portanto a nossa planta nós vamos ter que só dar-lhe um jeitinho para ela entrar e ir crescendo, portanto, através deste sistema. Portanto, vamos agora lá em cima à oficina, que eu vou-vos ensinar, portanto, a fazer, que eu acho que isto para mim tem sido muito, muito útil. Eu posso-vos mostrar isto na estufa. Neste caso aqui, portanto, eu vou criar uma estrutura, já comecei, com portanto, com estes pilares em madeira e depois estas travessas.
e depois já vos vou ensinar como é que nós vamos, portanto, fazer, como é que nós vamos segurar esta estrutura. Vamos então à oficina. Estão-me a ouvir? Sara, vocês estão-me a ouvir? Exatamente, Miguel. Podes continuar. Ok, muito bem. Então, nós temos que cortar mais ou menos, portanto, nós medimos a altura que nós temos desde do nosso suporte até ao chão e vamos cortar mais ou menos o dobro do arame. Porque ao dar esta forma helicoidal, nós vamos necessitar, portanto, de mais arame do que propriamente se fosse o fio a direito. Portanto, o que é que nós necessitamos para poder fazer isto? Poderia haver outras formas, mas pronto, aqui é a forma que eu encontrei para fazer. Precisamos de um tubo metálico de 2 polegadas. Poderia ser 1,5. Claro, quanto mais fino for, mais fino vai ser o túnel por onde as plantas vão crescer, mas serviria perfeitamente. Poderia ser eventualmente um tubo de plástico. Poderia ser eventualmente um pedaço de madeira assim arredondado. É o que vocês tiverem à mão. Se tiverem um torno, era o ideal. Se não tiverem um torno, vocês poderiam fazer um furo no tubo para segurar o arame. Portanto, eu neste caso, o que eu vou fazer, uma vez que tenho este torno, portanto, eu vou aproveitá-lo. Portanto, eu vou pegar mais ou menos em 15 centímetros e vou dobrá-lo. Vou segurá-lo aqui, vai ficar entalado com o tubo. E depois eu vou começar a enrolar. Isto para uma pessoa sozinha é um bocadinho, não é um trabalho muito fácil. Se fosse 2 pessoas, uma segurava-me aqui a ponta. Eu posso me aleijar com isto, portanto, aconselho-vos a usar óculos de proteção. Neste caso, como eu tenho os meus óculos, portanto, não necessito. Então, o que nós vamos fazer, portanto, vamos enrolar o arame, portanto, à volta do nosso tubo, sem deixar que isto nos tire. Portanto, é como se nós estivéssemos a criar uma mola, sempre bem ajustadinho. Depois de alguma prática, se fôssemos realmente 2 pessoas, era mais fácil, mas nós fizemos 20 ou 30 seguidos, depois os últimos já ganhamos alguma experiência. Uma coisa que eu também posso fazer é pôr aqui algum tipo de proteção, um bocadinho de espuma ou de esferovite ou assim, para que isto, para não sermos feridos. Tem tendência, portanto, a espetar-se em tudo quanto é sítio. Ok? Quando chegamos ao fim é muito mais fácil. E depois, quando chegamos mesmo ao fim, temos de ter algum cuidado, porque ao largar isto podemos nos magoar com isto. Portanto,
Afastamos um bocadinho a mão, fazemos isto devagarinho. Posso largar o torno. Isto vai ter este aspecto. Ok? Portanto, e agora vamos ver como é que nós aplicamos isto. Portanto, nós vamos usar esta parte que ficou assim, foi aquela parte que eu torci, vamos tentar endireitar. Isto vai ser o nosso suporte em cima. Portanto, eu tenho que ver mais ou menos onde é que está o pé, está aqui, e na vertical, portanto, eu vou ter que fazer um furo lá em cima no meu suporte de madeira. Já tinha aqui as coisas separadas. Portanto, será mais ou menos aqui, pela parte de cima. Ok, já fiz o meu furo. E agora vamos introduzir o arame. E vamos dobrar mais ou menos a meio. Para que isto não desencaixe. E agora vou começar a puxar. Desta forma. Para que fique mais ou menos homogéneo. Bom, ainda está um bocadinho. Vou ter que ficar um bocadinho mais acima. Ok, está bom. E agora? Eu vou precisar... Pode-se fazer com diferentes coisas, com um pedaço de tubo de plástico ou um pedacinho de madeira, já com um orifício. Eu vou espetar isto perto do pé do tomateiro, mas sem magoá-lo. Ok? Com o orifício nesta posição. E agora enfiamos a parte do arame. Dobramos um bocadinho. Pronto, isto aqui, a estrutura ficou... Isto abana um bocadinho, mas pronto, isto tem a estrutura suficiente. Agora, nós vamos ter que capar o tomateiro. O que é isto de capar? É retirar os filhos que nascem logo acima das folhas, na axila das folhas. Não sei se vocês conseguem ver. Isto tira força ao tomateiro e vai fazer com que a planta não cresça tanto. Portanto, com uma faquinha bem afiada, neste caso eu usei uma faca de cerâmica, poderíamos até desinfetá-la com um bocadinho de lexívia. Eu vou fazer um corte o mais limpo possível e pronto, vou retirar esta parte. Portanto, eu tenho que ficar apenas com o olho principal, que é este aqui. Portanto, vou cortar todos os outros. O que é que acontece? Eu não vos aconselho a capar logo o tomate todo, porque eu posso parti-lo sem querer. E então, se eu partir a parte principal, eu se não os tiver cortado todos, ainda posso, portanto, usar um dos outros filhos para ficar a fazer de parte principal. Portanto, no final, quando tivermos isto enrolado, então é que eu vou terminar o processo. E agora, portanto, com o máximo de cuidado possível para não magoar as folhas.
nem partir a nossa planta. As plantas querem ser tratadas com cuidado. Há quem diga com amor. Portanto, resultado, a planta não está propriamente presa, ela com esse sistema fica só amparada. Portanto, ela tem jogo e todo o sistema de folhas vai ajudar, portanto, depois a suportar com o peso do tomate. Portanto, uma vez que isto já está enrolado, eu posso então terminar de capar. Tirar já este aqui do fundo. É um corte limpo. Tenho aqui já uns pequeninos. Aqui uma folha que ficou dobrada. Tenho aqui outro. Ok, vamos tentar não atingir o pé com a lâmina. Ok, temos aqui mais um. Pronto. O que é que vai acontecer? Eu não vou precisar de fazer isto todos os dias, mas eu diria que de uma vez por semana, talvez até na fase de maior calor, quando as plantas quase diariamente elas crescem muito, aí poderá ser necessário de 2 em 2 dias. Nesta fase, ainda uma vez por semana, eu só tenho que vir aqui e dar-lhe assim um jeitinho, né? Quase dançar com a planta, para que ela se vá, portanto, enrolando. Como vocês estão a ver, ela, portanto, entrou dentro do túnel e ela quase que sozinha agora ela vai. Portanto, é só dar-lhe aqui um jeitinho. Vou fazer o mesmo com aquele. Portanto, vou espetar perto, mas não muito. Okay. Passamos pelo um bocadinho torcido, a ver se vai. Okay, já está. E agora okay, a planta está encaminhada. Vamos agora cortar os filhos. Ora bem, as folhas de baixo, nós temos aqui uma folha que eu também vou cortar. Esta folha já tem doença. É normal nas folhas mais velhas que estão por baixo, portanto eu também posso cortá-las. Vou retirá-las de dentro da caixa, para não serem transmissores. Tenho aqui um filho grande. Corta-se. Aqui é a flor, portanto é aqui que vai sair o primeiro fruto. Esta folha aqui vai ficar assim mais acima, portanto vamos tentar evitar que as folhas fiquem dobradas. Tenho aqui um filho pequenino, vai fora. Eu assim, portanto, estou a incentivar a planta, portanto, a crescer para cima. Oh Miguel, desculpa lá, deve ser só a minha dúvida, deve ser só eu com dúvida, mas depois se calhar é difícil tu explicares. Eu ainda não percebi como é que diferencias os filhos dos outros bracinhos. Ok, portanto, o nosso tomateiro, vamos se calhar escolher um que seja mais pequenino. Pode ser um destes. Ok. Aqui não há dúvidas, não é? Portanto, aqui os filhos ainda não nasceram. Portanto, eu tenho o pé principal. Isto é o que nós chamamos o olho. É daqui que a planta vai, digamos assim, vai nascendo e vai crescendo para cima.
o que é que acontece? Os filhos vão crescer na axila das folhas, entre o tronco principal e a folha. Aqui, neste caso, ainda não temos, mas vamos aqui a um exemplo. Vamos ver melhor. Olha, este aqui já começa a ter. Portanto, o que tem flor não cortamos, não é? Que é daí que vai dar o fruto. Mas aqui, não sei se já consegues ver, Sim, entre sim, o tronco e a folha, sim. o que nós chamamos de axila, isto aqui é o filho. Ah, ok. Isto é o que é para cortar. Ah, Vamos tentar arranjar um exemplo onde ele esteja maior. Pode ser naquele ali. Ok, portanto, o pé principal é sempre onde vai sair a flor. E estás a ver na axila, já temos aqui um... Não sei se sim, consegues ver, por baixo da consigo. foto, ver este aqui. Sim, sim. Este é o filho. Ah, Isto também é um olho, ou seja, isto vai crescer também vai produzir fruto, só que vai retirar a força do pé principal. percebo. E vai ficar a planta muito abafada, com pouca circulação de ar à volta, e quanto mais abafada ela tiver, mais doenças vai ter. Portanto, tenho Ok. aqui um filho, tenho aqui um muito pequenino, estás a ver aqui? Sim, sim. Ok? Sim, Mas sim. ele vai crescer, este aqui já está grande. Portanto, eu neste momento aqui só precisava de tirar este, e eventualmente este aqui, se eu com algum cuidado conseguisse, até se calhar eventualmente aqui com a mão, arrancá-lo. Ok. Veja, isto é uma coisa muito pequenina. Fiquei Mas esclarecido. depois, Olha, aproveito. nesta planta, portanto, eu vejo vê-se aqui que este é o tronco principal, Sim. ok? Aqui já um filho, tenho aqui outro, e tenho aqui já um grande, portanto, quando eles estão assim muito grandes, é que torna-se mais difícil de distinguir. Ok. Mas pronto, nós podemos ver que fica entre a folha, ok? Isto é a folha, isto é o tronco, portanto fica entre a folha e o tronco. Pode acontecer, às vezes acontece uma situação em que estão os dois quase iguais, que eu nem sei qual é um, qual é outro. Eu Uhum. corto um qual. Ok? Normalmente aquele que portanto tem o primeiro que tem a folha, a flor mais visível e mais maior, esse vai ser o principal. Portanto, neste caso aqui eu teria que cortar este. Ok? Mas, às vezes é muito difícil distinguir qual é qual. Sobretudo, o ideal é nós fazermos esta operação enquanto eles ainda estão pequeninos. Quanto maiores eles tiverem, não é? Portanto, eu tenho ali já alguns casos que eles são bastante grandes. Portanto, vai ficar uma ferida maior. Claro que isto vai cicatrizar, mas a doença entra mais facilmente nas feridas. Quanto mais cedo isto for feito, melhor. Claro que eu só posso fazer isto depois de ter os tutores prontos, porque eu ao capar os tomates, portanto, ao cortar os filhos, eu estou a incentivar a planta a crescer cada vez mais, depois ela vai ficar, já tenho aqui alguns, por falta de tutoragem. Já percebi. Oh, Miguel, olha, tens 5 minutos e meio. Ok, se calhar ainda vamos ter que Fazer outra reunião, sim. eu estou para as dúvidas, mas porque também havia ainda mais umas coisas que eu vos queria Sim, ensinar. sim. Não, não há problema, Ora bem, ainda é cedo, ainda é cedo. o que é que eu faço com isto? Bom, eu posso deitar fora. Se deitar fora, convém ser sempre afastado das plantas, porque isto pode ganhar fungos e transmitir depois às minhas plantas. Portanto, nunca convém ficar aqui junto dos tomateiros. Portanto, eu levo sempre para fora. Posso eventualmente, poderia colocar nas minhocas, por exemplo, não haveria problema nenhum. Mas é assim, o tomateiro tem uma coisa, isto é bastante vivaz, ou seja, isto pega com alguma facilidade. Então, se eu, por exemplo, quisesse criar outros tomateiros, eu posso usar isto.
Claro, se eu for espetar isto na terra agora com esta calor e temperatura, provavelmente iria secar. Então como é que nós vamos fazer? Vamos para cima. Se entretanto acabar a reunião, depois então crias outra. Ok. Aqui. Eu já tinha aqui alguns. Eu arranjo uma lata, ok? Eu vou pôr essencialmente água, mas ainda posso fazer uma coisa melhor, que é misturar a água um pedaço de terra, fazer género de uma lama. Faço assim uma lama bastante aguada e vou espetar, portanto convém eles terem convém ficar dentro da água. E agora eu vou guardar isto à sombra, para que não lhes dê o sol direto. Mas que ainda assim tenha, portanto, alguma luz. Eu posso guardar aqui. E vou deixar isto daqui uma semana, provavelmente já vai ter raízes, 1 ou 2 semanas, e eu poderia, portanto, usar estes filhos como novas plantas, novos tomateiros. Vou só lavar as mãos. A reunião ainda está? Tá. Ainda está a correr a reunião? Vocês ainda estão aí? Então, Estão-me a ouvir? Vamos. Olha, oh, Miguel, mas se calhar terminava esta reunião e iniciava outra. Também só tens 1 minuto. Ok, então pode ser. Até já então. Até já a todos. Portanto, vamos continuar então no sistema de tutoragem. Nós vimos, portanto, o sistema tradicional que é do pau, da cana ou assim, em que eu tenho que atar depois a planta um fio. É o pior deles todos porque realmente depois o fio vai roçar na planta. Posso usar o sistema do fio suspenso, se eu tiver realmente essa estrutura por cima, e enrolar, portanto, os nossos tomateiros à volta do fio. Este sistema que eu vos ensinei com o arame, que para mim é o melhor, pelo menos eu consegui criar uma estrutura, portanto isto vai um pouco daquilo que nós temos à mão. Portanto o pau, o fio portanto, o sistema do arame helicoidal. Mas isso é em relação aos tomateiros. Agora, em relação a outras plantas, por exemplo, a berinjela, e assim, eu também poderia usar o sistema do fio, eventualmente até o sistema do arame. Mas portanto, encontrei um sistema que me parece bastante prático e fácil de fazer, que é o sistema da gaiola. Portanto, isto poderia ser quadrado, poderia ser redondo, neste caso eu escolhi um redondo. Este tipo de rede, isto é uma rede metálica relativamente fina, relativamente económica, vende-se ao metro em rolos, e eu iria colocar isto à volta, portanto,
da minha planta. Portanto, eu vou-vos dar um exemplo aqui como é que isto se faz. Esta já está feita. Portanto, eu vou medir, tirando aqui do rolo. Eu poderia fazer a contagem, se calhar vai ser o mais fácil. Ora, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Eu posso fazer isto mais largo ou mais estreito, um pouco ao vosso critério. Ok, agora eu vou cortar encostadinho. Porque eu vou precisar disto para a próxima, uma vez que este aqui já tem as pontas para poder agarrar. Portanto, com um alicate ou qualquer coisa que corte arame. Perfeito. E agora eu entro aqui por dentro e vou dobrar para trás, que é para segurar. Ok? Uns por baixo, outros por cima. Ok, está feito. Pronto, dou-lhe assim um aspecto mais ou menos arredondado. E agora vamos pôr isto nas nossas plantas. Portanto, isto é especialmente indicado para, portanto, pimentos e berinjelas. Tenho aqui, portanto, os pimentos. Pronto. Não preciso pôr grande estrutura. Normalmente isto segura-se sozinho. A planta ainda está pequena, mas à medida que ela vai crescendo, depois as folhas vão saindo aqui pelo meio da rede. Esta rede só tem, quanto a mim, um inconveniente. Eu não sei se existe rede um bocadinho mais larga, neste género. Isto porquê? Porque quem tiver as mãos grandes, no caso as minhas cabem, quem tiver as mãos grandes poderá não conseguir passá-las. É importante nós termos acesso com as mãos lá dentro, porque eu vou querer para colher o fruto. Portanto, eu vou ter que pôr a minha mão dentro e com uma tesoura poder cortar, portanto, depois os frutos. E pronto. Temos o nosso sistema de tutoragem. Eu vou-vos mostrar agora como é que eu tenho na estufa. Se quiser já pode ir embora. Obrigado. Portanto, conseguem ver aqui, portanto, os arames. Não sei se parece que sim. Ok, estão presos lá em cima no arame da estrutura. E, portanto, já comecei alguns a encaminhá-los. Portanto, vou ter que os capar
logo depois da aula, quando tiver mais calor. Aqui faltavam-me alguns, também já os fiz. Portanto, é só prendê-los, que talvez aqui desta forma. E aqui nós temos, portanto, o exemplo das nossas gaiolas. Esses pés de pimentos são do ano passado, estão agora a voltar a dar. Portanto, eles vão ficar mais ou menos assim. E depois alguns dos ramos vão sair para fora, mas vão ter, portanto, sustentação. Pronto, aqui não era suposto, mas o espinafre também aproveitou o sistema para crescer para cima. Aqui ainda temos, portanto, estas plantas do pimentos do ano passado, que não foram arrancados. É uma experiência a ver se isto vai dar alguma coisa ou não. Portanto, aqui nesta outra cama tenho tomateiros ainda recentemente plantados, mas a estrutura, pronto, esta estrutura de arames fica de uns anos para os outros. Portanto, não necessito de... É um investimento inicial que eu faço, mas que, pronto, fica, no princípio fica para sempre, pelo menos dentro da estufa. Não preciso de andar a tirar e pôr. E nas outras caixas elevadas que tenho fora da estufa, portanto, ainda é uma situação para depois nós pensarmos se, portanto, se vou retirar no inverno ou não. Ainda não tomei essa decisão. Pronto, eu agora vou para casa e vamos passar, portanto, a parte das dúvidas, se houver alguma dúvida. Por enquanto só há uma dúvida, mas se quiserem escrever mais dúvidas, digam. Ok, então se quiseres, que entretanto vou-vos mostrando um pouco aqui as outras camas elevadas. Queres que diga Queres pôr a dúvida? Sim. Sim. Foi o Pedro Sepúlveda que perguntou, quando estavas a mostrar a primeira estrutura, como se fazia, se podia, em vez de usar parafusos, podia usar arame. Sim, perfeitamente. É só uma forma portanto, de prender. Eu podia perfeitamente, até podia ser com corda, com arame, com qualquer outra coisa. Portanto... Sim. Pedro, não estou a ouvir, se quiseres interromper. Sim, eu estava a dizer, foi um comentário, não foi propriamente uma pergunta, foi um comentário. Ok. Era dizer, portanto, que não havendo parafusos, quer dizer, ou pregos, claro que sim, pregos, portanto, pode dificultar a montagem, não é? Na questão de ser mais fácil ou ser mais difícil, isso é outra questão, mas pode-se usar o que estiver à mão, não é? No fundo. Exatamente, portanto, o parafuso implicaria teres uma parafusadeira, nem toda a gente tem, portanto quem não tem a parafusadeira pode usar pregos, porque o martelo já é uma coisa muito mais vulgar, mas quem não tiver também grande jeito para espetar pregos, poderá, portanto, usar arame ou uma corda qualquer que seja plástica, porque se for sisal vai apodrecer rapidamente com o tempo e com a chuva, mas neste caso, portanto, desde que seja fio de nylon, qualquer fio que tenha alguma resistência, portanto, poderia perfeitamente servir. Portanto, entretanto, não sei se vocês veem a diferença de umas semanas para as outras, as nossas covinhas já estão bastante maiores, a nossa alface, aquelas que nós não comemos, elas estão a ficar com este formato estranho. Para quem não sabe, portanto, elas estão a entrar portanto, aquilo que nós chamamos, estão a espigar, ou seja, elas vão ganhar flor. Portanto, elas ainda se poderiam consumir máximo neste tamanho, depois começam a ficar muito duras. Pronto, estas aqui ainda estão perfeitamente comestíveis. Depois, portanto, mais ou menos depois desta fase, já não é tão boa, mas pronto, o mal é que elas vêm depois mais ou menos todas ao mesmo tempo. Portanto, já agora eu plantei-as aqui, isto são as berinjelas,
A berinjela é uma planta que quer bastante espaço, portanto elas estão plantadas mais ou menos a 1 metro umas das outras, mas enquanto elas são pequenas, eu plantei as alfaces, já a contar que agora tiramos as alfaces e ficam portanto, as berinjelas com um espaço só para elas. Aqui já tenho uma alface, isto é uma alface romana, chama-se na minha terra, na zona da Sertã, chama-se almeirão. Eu trouxe lá, foi o meu pai que me deu, comemos alguns e deixei ficar para guardar a semente. Portanto, isto ganha muita estrutura e agora vai sair daqui, portanto, vão sair flores e depois da flor vamos ter, portanto, a semente. A alface é uma coisa que se deve semear todos os meses e ir plantando, que é para se poder ir comendo, porque se nós as plantamos todas de uma vez, vai acontecer que elas depois vão espigar e vamos ter muita fartura de alface e depois não vamos ter a seguir. Portanto, convém ter umas mais pequenas. Portanto, nesta fase agora eu já deveria estar a plantar e deveria estar a semear. Portanto, todos os meses nós devíamos plantar e semear. Miguel, o Sérgio está a perguntar se as alfaces deram sementes para a nova plantação ou temos que comprar as sementes? Não, portanto, se nós deixarmos, podemos deixar um pé é suficiente, dá-nos muita semente. Portanto, eu vou deixá-la, portanto, uma destas que estão a espigar, portanto, nós não vamos conseguir, já está visto, nós vamos conseguir consumir todas. Portanto, eu vou guardar um pé para a semente, as outras que estão espigadas vão para as galinhas, e desta que vai dar e vai dar semente, eu vou guardar a semente para o próximo ano. Isto é uma coisa bastante importante na agricultura biológica, é de nós usarmos as nossas próprias sementes. E de preferência sementes antigas, sementes que já tenham, pronto, ou de vizinhos, ou dos nossos pais. Geralmente os antigos gostavam muito de guardar as sementes de uns anos para os outros. Essas qualidades antigas são sementes que estão adaptadas ao nosso clima e são muito menos exigentes a nível portanto, de fertilizantes, a nível de pesticidas. Elas são plantas adaptadas e muito mais resistentes. Portanto, eu vou-vos ensinar possivelmente na próxima aula a semear e a transplantar, portanto a fazer aqueles copinhos. É uma forma muito prática e penso que seja a forma ideal de nós semearmos e plantarmos. Para a maioria das situações, claro que o milho e a batata semeia-se diretamente na terra, mas a maior parte destas plantas, desde a alface, tomate e assim, nós devemos semear em viveiro e depois transplantamos. Se nós compramos hoje em todas as feiras, nas casas agrícolas, assim, nós vamos encontrar plantas de viveiro profissionais. Geralmente essas plantas são muito exigentes a nível de água, elas querem muita água e são muito sensíveis. Portanto, elas querem e são muito propícias a ganhar doenças. Enquanto que as sementes antigas são muito mais resistentes, são menos exigentes a nível de água. Eu, por exemplo, eu vi um vídeo, até partilhei no meu Facebook o ano passado, de um agricultor francês que ele vive no sul da França, onde ele não tem água para regar no verão. Portanto, ele só tem água até meados ao fim da primavera. E então, quando ele faz coleção de sementes de tomate, é a especialidade dele, e então ele vende as sementes pela internet. O que é que acontece? Ele diz que o primeiro ano, quando vem uma semente de fora, essa semente não vai dar tomate cereja, portanto vai dar um tomate muito pequenino, e é desse tomate que ele vai tirar a semente, e no próximo ano, portanto a semente já vai dar tomates normais, de acordo com a qualidade da planta. E ele diz uma coisa, apesar de ser um agricultor e ser uma pessoa assim simples, eu vi muita sabedoria naquilo que ele disse, porque ele diz que nós devemos colher a semente, no caso dos tomateiros, dos últimos tomates e nunca dos primeiros, porque ele diz que a planta, entretanto, vai transmitir
às gerações futuras, através dos genes, todo o tipo de stress que ela sofreu. No caso concreto dele, a falta de água. E então as gerações futuras, ou seja, nessa semente que nós vamos colher dos últimos frutos, porque são os frutos que tiveram, portanto, foram os últimos frutos que recolheram, portanto, a informação do stress que a planta sofreu, essas sementes desses últimos frutos vão estar já mais adaptadas ao clima e ao terreno e às diversas agressões que a planta sofreu. Isto é realmente um conceito muito que eu achei muito interessante, de nós realmente guardarmos as nossas sementes. Quando nós compramos plantas dos viveiros, nós compramos plantas que foram escolhidas para necessitar de muita água e de muitos pesticidas, porque é isso que interessa ao sistema, que a gente possa comprar essas coisas. Na agricultura biológica nós devemos escolher variedades e sementes que sejam biológicas. Portanto, se nós tivermos sementes que nos possam dar, muito bem. Depois guardamos as sementes de um ano para o outro. E, no caso de necessitarmos comprar as sementes, o conselho que eu vos dou é comprar sementes biológicas. Mais alguma dúvida? Olha, Sérgio, queres intervir? Tinhas outra pergunta, mas podes intervir. Sim, estava a perguntar qual era a melhor altura, ou seja, como é que a gente vê que a alface, portanto, vai produzir a semente e em que altura é que dá essa semente? Portanto, a semente, ou seja, nós plantamos alface, nós podemos praticamente plantar alface, semear alface quase todo o ano. Depende um bocadinho, claro que vamos ter ali nos meses de inverno, eventualmente mais alguma dificuldade. Nós poderíamos aqui, depois eu vou-vos ensinar no futuro a usar as camas elevadas e fazer uma mini estufa para podermos ter alface eventualmente o ano todo. Quem mora à beira-mar ou nas ilhas tem essa vantagem de que as temperaturas nunca baixam muito, portanto conseguem ter produção de alface praticamente o ano inteiro. Depois há umas variedades de alface mais adaptadas ao inverno, mas nós semeamos, depois transplantamos, isso vou-vos ensinar como é que se faz, e depois, quando a alface tem começa a ter uma certa estrutura, nós começamos a comer. E se queremos guardar a semente, deixamos um pé, não vamos consumir, vamos deixá-lo crescer naturalmente. Por exemplo, aqui nós vemos esta aqui, apesar de estar ainda relativamente pequena, mas eu já a poderia consumir. Ok, tiro estas folhas mais feitas, mais estragadas, mas o resto eu já poderia consumir. Mas esta alface ainda está um bocadinho, digamos assim, pequena. Mas realmente eu não preciso as deixar crescer todas. Portanto, se eu tiver falta de alface, esta, por exemplo, aqui destas todas, esta seria a que está maior e que eu poderia já cortar. Mas se eu não a consumir alface durante 2 meses, ela vai começar a entrar, portanto, neste processo de ganhar flor. Nós começamos a ver que ela começa a crescer para cima e já começamos a ver aqui, portanto, todos estes raminhos. Portanto, isto vai dar, isto já nos mostra que a alface está a espigar. Portanto, eu não preciso fazer nada e ela sozinha vai produzir, se não for consumida antes, portanto, se não for cortada, ela vai entrar nesse processo de espigar para poder dar flor e depois, quando a flor seca, podemos depois cortar. Geralmente depois a planta seca toda e podemos cortar nessa altura para deixamos depois ou à sombra, em cima de um papel, e sacudimos para depois as sementes caírem para cima do papel e podemos recolher as sementes. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, Miguel, era isso mesmo. Eu pensava que havia tipo um mês específico com que a alface desse semente, mas já estou a ver que é pelo período que a gente deixa com que ela cresça, não é? Exatamente. Se a alface sofrer mais stress,
ela vai espigar mais rapidamente. E depois também nós devemos semear na altura certa da lua, portanto a lua tem uma influência, há quem negue e que diga que não, pela minha experiência tem influência, até se nós cortarmos o cabelo na altura do crescente, o nosso cabelo vai crescer mais depressa, não sei se já fizeram essa experiência, mas eu já verifiquei isso, mas nas plantas, portanto, o que acontece no ciclo natural de todas as plantas e das árvores é que na lua cheia, possivelmente pela influência da atração da lua, como vocês sabem, a lua tem muita influência, por exemplo, nos oceanos, e as marés vivas acontecem sempre no período da lua cheia, que é quando essa influência é maior. Então, na lua cheia, a seiva sobe mais para a parte superior da planta, e na lua nova, a seiva desce mais para o sistema radicular, portanto, para o sistema das raízes. Então, por exemplo, isso é importante nas plantas medicinais. Nós devemos colher as plantas medicinais na altura da lua cheia, que é quando a seiva e as propriedades estão mais na parte das folhas, que é aquilo que eu vou colher. No corte de madeira, por exemplo, de árvores para madeira, também deveria ser feito na lua cheia. E quando eu vou semear, portanto, tudo aquilo que eu pretenda que me vá, digamos assim, produzir tubérculos e que não seja propriamente folhas, eu devo semear no minguante. E eu já reparei que, portanto, fazer a transplantação e a sementeira de alface no minguante, ela demora mais tempo a espigar. Se for no crescente, ela vai ser mais rápida a espigar. E também, se a planta sofrer, não for regada suficientemente e ela sofrer sede, isso vai incentivar a planta, portanto, ou seja, a planta tem, de certa forma, prevê que possa morrer devido à seca, então ela vai ter mais urgência em investir na nova geração, portanto ela vai entrar no processo de aproveitar alguma água, alguma umidade que ainda tem, para produzir semente. E portanto, se nós olharmos um pouco para as plantas com seres com alguma inteligência, isso faz algum sentido. Mas a verdade é que se a planta sofrer, por exemplo, alterações bruscas de temperatura, ondas de calor, alguma seca, portanto ela vai espigar mais rapidamente. A alface é uma das plantas que espiga com alguma facilidade, o que é pena porque depois nós acabamos por não conseguir consumir toda a alface que plantamos. Miguel, outra pergunta da Marisa. Ela diz que a estrutura usada com paus é a pior estrutura para o tomateiro, mas é a mais fácil. Esta é uma questão. É assim, talvez possa ser a mais fácil quem tiver poucos meios à mão. Quem diz, portanto, neste caso é madeira de serração, não é? Porque pronto, é uma madeira reciclada que me dão, mas normalmente são paus de pinheiros pequenos ou galhas ou assim que as pessoas normalmente utilizam. Em zonas onde há muitas canas, cana brava ou até mesmo cana da Índia, a cana da Índia é excelente porque dura muito, a cana brava dura menos tempo, mas pode ser perfeitamente utilizado. Portanto, nisto no fundo nós temos que usar um pouco o que temos à mão, não é? Mas realmente não é o melhor método, mas muitas vezes é aquele que nós temos disponível e está mais ao nosso alcance, portanto não há problema nenhum em utilizá-lo. O realmente deixar os tomates pelo chão, isso é que é o pior dos piores, porque aí vai ganhar doença, pronto, fica realmente... Isso só é o tomate que não é tutorado, é o tomate para conserva, que normalmente eles deixam o tomate pelo chão e depois vem a máquina e colhe aquilo tudo. Mas a nível de horta, normalmente nunca se deixa o tomate pelo chão. Depois, por exemplo, no feijão verde, há feijão à qualidade que é de crescer e há qualidade que não é de crescer. Portanto, eu, por exemplo, aqui, eu tenho as duas qualidades e eu só pus os paus naquela que é de crescer.
Portanto, há o outro feijão que chamamos feijão rasteiro, em que não há necessidade de pôr tutores. Eu até acho que a Marisa estava-se a referir mais aos paus ao alto como tens nos feijões, não era, Marisa? Nem era a estrutura que o Miguel criou. Não, é nos tomates também. Os feijões também, mas nas estruturas dos tomates normalmente também se põem paus, pelo menos aqui quase toda a gente põe paus. Também porque, assim, a maioria das pessoas nesta zona não tem as hortas propriamente perto de casa, né? E às vezes é mais difícil ir para longe e preparar todo esse sistema de estrutura que é necessário, né, ser usado. Mas sim, é verdade que essas estruturas são as melhores. Mas pronto, falta às vezes de tempo, de distância e de outras situações, às vezes é complicado usar esse tipo de estrutura. Era por isso, mais por isso. E também nos feijões também, mas pronto. Os feijões é um pau ao alto, é o suficiente. Agora essa estrutura precisa de outras coisas, né? No género de uma caixa, tipo, pronto, uma estrutura diferente. E é por isso que eu estava a dizer acerca dos tomates. Veste, Miguel, não tem a ver com a tua estrutura, tem a ver com os paus ao alto. Não é o facto de ser de pau. Sim, portanto, normalmente as pessoas usam para fazer tutorar até podia ser, portanto, ferro, varga de ferro, ou tubo, ou assim, há muita forma de, pronto, é como digo, é dependendo um bocadinho daquilo que há à mão. Mas realmente a maior parte das pessoas põem tutores para tomate com máximo 1,5 m de altura. E realmente os tomates vão chegar a 1,5 m e não vão crescer mais para cima, e eventualmente vão dobrar para baixo. Enquanto que eu, por exemplo, a minha estufa tem 3, no centro deve ter mais de 3 metros de altura, e normalmente os tomateiros chegam lá em cima, portanto o tomateiro chega aos 3 metros e dá fruto por aí acima. Se ele ficar mais baixo vai dar menos fruto, mas pronto, é como digo, vai depender do... O que é que acontece? No tomateiro, se eu usar o sistema de paus, eu tenho que arranjar alguma forma de travamento, porque o tomate é uma planta que com o fruto vai ter muito peso, e os paus, se for só espetados no chão, eles acabam por eventualmente cair. Então geralmente o que os agricultores fazem é que depois põem os paus a atravessar, presos entre os tutores verticais, para dar alguma estabilidade ao conjunto, digamos assim. É o único cuidado que há a ter. Se nós espetarmos só um pau para cada tomateiro e ficar assim só espetado no chão, provavelmente ele depois com o peso dos tomates vai cair. Ok. Marisa, tens mais alguma pergunta? É que só temos 8 minutos. Só queria mesmo uma pergunta, assim, um esclarecimento que aconteceu comigo. Eu tenho um pedaço de terra, né, e eu, a dada altura, né, deste tempo mais chuvoso, eu plantei lá algumas couves. E, entretanto, pronto, até foi a minha mãe que acabou a terra, acabou aquele método tradicional, como ela sabe, né, feita pelos antigos, né, fazer a tal manta, né, pô-la para baixo da terra e pôr a parte de cima um pouco mais, pronto, a parte de baixo da erva para baixo da terra e a parte de cima ficar bonito, né, terra para cima. Depois então plantei as couves e elas ficaram todas comidas, alfaces, feijão, tudo comido, desapareceu tudo. E pronto, eu percebi que pronto, havia ali lesmas, né? Alguma coisa que comeu aquilo tudo. A dada altura a minha mãe, não sabe, né? Pôs então aquelas sementinhas não, aqueles inseticidas para pôr assim vagas debaixo à volta das couves e das alfaces. E elas acabaram, pronto, por desaparecer e começaram a crescer. A conclusão disto tudo é que se calhar foi por causa da erva que foi para baixo da terra. É isso que eu queria perguntar. Olha, isso pronto, pode não ser tão evidente assim, porque realmente todas as plantas, ou seja, o solo do Éden já não existe. Portanto, todos os solos que nós temos são solos empobrecidos, talvez também por alguma má prática agrícola ao longo dos anos.
portanto os solos perderam muita fertilidade. Portanto, nós temos que fazer o melhor possível, pedimos a Deus para que possa abençoar a nossa horta, Miguel, mas diz. Deixa-me só interromper. Tens 2 minutinhos para dar a explicação para orarmos e terminarmos, está bem? Porque está a terminar o tempo da reunião e não compensa fazer outra reunião. Depois vocês no chat podem continuar, está bem? Pronto. Ok. Mas pronto, este ano foi um ano difícil porque não teve, o inverno não foi suficientemente frio, não matou os ovos portanto, das pragas, incluindo as lesmas e os caracóis, e então realmente este ano foi um ano muito difícil. Não é dizer assim automaticamente que foi por ela ter usado o método tradicional, porque eu também tive, portanto, mesmo nas camas elevadas, embora, pronto, o ano em que fazemos as camas elevadas, como nós mexemos muito a terra, portanto, a microbiologia ainda fica um pouco afetada, mas ainda assim, quando há muito a lesma, ela vai realmente atacar-nos. Portanto, há depois armadilhas com cerveja e vir catá-las durante a noite. Portanto, às vezes, nós tentamos fazer sempre o mais perfeito possível, mas ainda assim os problemas existem e muitas vezes temos que os remediar da melhor forma possível. Então sugeria, pronto, que alguém quisesse terminar com uma oração. Eu pedi a Eunice. A Eunice tem que desativar o som, que eu não consigo. Assim? Sim? A última oração? Sim. Vou só aqui baixar aqui um som que tenho aqui. Só um momento, porque eu estou aqui a ouvir outra. Só um momento. Assim. Então vamos lá. Bom Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por nos poderes dar esta oportunidade de influenciares positivamente o teu filho a partilhar todo o conhecimento que tem adquirido pela prática, pelo estudo, com aqueles que estão desejosos de saber mais da tua palavra e da tua natureza que tu criaste e nos abençoes, Senhor, nesta caminhada para que possamos tomar as decisões corretas, aquelas que efetivamente vão nos ajudar a nos aproximarmos mais de Ti e ajudar-nos a estar preparados para os tempos que aí vêm. Senhor, ajuda-nos a encarar tudo isto com a seriedade que Tu desejas e a dar-nos força para realmente fazermos a Tua vontade e avançarmos neste caminho que nos propusemos de respeitar a natureza, de respeitar a forma como Tu criaste as coisas. Te suplicamos tudo isto, Senhor, pelos méritos infinitos de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos. Uma boa semana. Obrigada a todos. Até domingo. Boa semana para todos. Boa semana. Tchau. Vou Boa terminar. semana.